Bom, pessoal, vamos então para o segundo momento aqui do nosso plantão de dúvidas. Esse é o momento que, após tirar as dúvidas dos alunos, eu trago alguns aprendizados da minha vida como gestor e diretor de projetos de software. Então, caso você esteja vendo esse conteúdo pela primeira vez, aqui pelo YouTube especialmente, não se esquece de se inscrever no canal, caso você é um gestor de software que quer aumentar significativamente a sua produtividade atuando nessa profissão. Então, esse aqui é um quadro que eu criei recentemente. Então, conforme eu vou vivendo ali, várias coisas, não só profissionais, eu vou registrando meus aprendizados e agrupei bastante coisa para trazer para vocês nessa linha editorial que eu trago aqui o aprendizado e compartilho com vocês, informando como que isso pode contribuir na sua atuação da gestão de software, gestão de projetos de software, de operações de software ou diretoria de operações que dependem de tecnologia ou diretoria de portfólio de projetos de software, como é o meu caso, tá? Então eu vou, novamente, trago aqui o aprendizado e falo para vocês. E acho que pode gerar algum tipo de valor. Novamente, se você gostar, deixe o seu like aqui, o seu like é muito importante. E a ideia é continuar trazendo esse conteúdo toda terça-feira, após o plantão de dúvida dos alunos, porque dessa forma eu vou me esforçando ali tanto a agrupar os aprendizados e trazer para vocês, quanto recebendo feedback. Então, até ou os aprendizados acabarem, digamos assim, e eu não ter mais, digamos assim, coisas que eu considero muito relevantes para trazer para vocês, ou enquanto vocês continuarem dizendo que querem mais conteúdos desse tipo, aí eu vou me esforçando para ou continuar trazendo esses aprendizados, ou eventualmente pensar num outro tipo de conteúdo, né? Algo diferente do que eu normalmente trago ali, dos outros conteúdos menores, ou das lives fechadas, né? Que eu trago temas ali que os alunos trazem especificamente. Então, se você quer se inscrever nas nossas lives um a um, eu e você, do GHS Nexus, né, que é o acelerador do gestão em vida de software, acelerador de produtividade da gestão em vida de software, é só entrar no link também que está aqui na descrição desse vídeo, agostinhos.com/lives, certo? Então, esses são os dois tipos de conteúdo mais denso que eu produzo, tanto aqui para o YouTube quanto para os meus alunos. Então, alunos, hoje, terça-feira, né, no plantão de dúvidas, após o plantão de dúvidas, eu produzo esse conteúdo, e na quinta-feira eu faço as lives fechadas aí com temas ou que alunos ou pessoas que se inscrevem nessas lives pedem, certo? Então, se você quer participar desses conteúdos mais densos, no a um comigo, é só ou se tornar aluno, preenchendo o diagnóstico, né? Eu sugiro que você preencha o diagnóstico para se tornar aluno, e aí eu vejo se é para você, né, o nosso programa de formação de gestores de software altamente produtivos, ou você se inscreve na live semanal, nas quintas-feiras, 5h30, e aí você vai ter acesso ao conteúdo e também à possibilidade de tirar dúvidas comigo, certo? Vamos lá então. Primeiro aprendizado que eu vou trazer para vocês é esse aqui, ó, do dia 3/1. Então eu tô pegando ali de trás para frente até chegar nos mais recentes. No dia 3/1, eu trouxe ali que eu acordei mais tarde, depois de ter dormido mais tarde, e lembrei mais uma vez quão importante não só acordar, mas dormir cedo. Então, eu talvez já tenha falado isso aqui em outros conteúdos, mas no começo da minha carreira, eu achava muito que eu tinha que ser aquela máquina, assim, sabe? Pô, acordar super cedo, trabalhar até tarde e trabalhar várias horas, né? Depois de um tempo eu vi que não é hora de trabalho, mas sim trabalho inteligente, que você se desenvolve, você estuda e aplica, digamos assim, a sua energia de forma estratégica. E eu entendo, por mais que eu vejo várias pessoas falarem que, ah, não, se você acordar tipo 8 horas da manhã, como tem alguns bilionários, né, que eu vejo comentando, se você acordar tipo 8, 9 horas da manhã, tá tudo bem, e o que importa é o que você faz, e de fato, eu acho que tá, mas eu, Agostinho, particularmente acho que se você acordar mais cedo, a tendência é ser mais produtivo, porque eu acredito muito no que o Wesley fala, Wesley Delanogari, e tem um outro carinha também que eu esqueci o nome dele, que ele fala sobre. Ele tem um podcast lá, acho que é A Culpa é do Cérebro. Putz, eu não vou lembrar aqui, me perdoem, mas ele conta que assim, o nosso cérebro ele é configurado para funcionar melhor de manhã, à tarde menos e à noite quase nada. Então, eu particularmente gosto de fazer as coisas mais complexas, mais difíceis de manhã, à tarde coisas menos complexas, que eu preciso até de menos interação com as pessoas, e à noite eu praticamente não gosto de fazer nada. Coisas que ficam pra noite assim são exceções e eu não gosto. Então, é importante sim você dormir cedo, acordar cedo, eu acho que para ter um dia mais produtivo. Não só, digamos assim, acordar cedo, sabe? Eu, no começo da minha carreira,
acreditava muito que eu tinha que acordar e meu corpo tinha que se acostumar e etc. Eu não sei, né? Às vezes a gente pensa em umas loucuras assim, e hoje eu vejo que não, né? Não posso estourar minha saúde por motivo nenhum. Por mais que eu vejo até várias pessoas que falam que, eu estourei minha saúde. Eu vi recentemente um podcast lá do Thiago Nigro falando que ele fez, inclusive, lá no Bruno Perini, né? Ele e o Flávio Augusto, falando de hábitos milionários. Falando que, eu por muito tempo, o Thiago Negro ele fala, durante 7 anos da minha vida, eu trabalhei mais que todo mundo, não cuidei da minha saúde, etc. Ele até fala que foi por ignorância, mas ele atribui de alguma forma ele ter feito esse movimento de até destruir, de certa forma, a saúde dele, como parte do motivo dele ter conseguido tanto sucesso. Aí, assim, a gente nunca vai saber, né? Se ele tivesse tido uma vida mais saudável, se ele conseguiria, ou se seria mais rápido ou menos lento, eu acho que isso pouco importa. O que é importante, eu acho que é entender assim, olha, vale a pena destruir sua saúde hoje, por um dinheiro, por exemplo, no futuro? Eu acho que não. Mas vai chegar mais lento. Que chegue, né? Eu acho que o propósito da vida é continuar vivo, com saúde. O dinheiro é importante, super, mas não a todo custo, né? Não a custo da saúde, não a custo da família, por exemplo, como que é o que aconteceu com o Bill Gates, né? Ele até fala, uma vez eu vi ele comentando que dois principais erros que ele considera que ele cometeu, um foi ter saído da estratégia, foi ter, né, falado que a Microsoft deveria desligar a estratégia do Windows Phone, e o outro foi ter negligenciado a família. Então, enfim, né? Mas aí o cara mais rico do mundo, enfim. Cara, eu não acho que vale a pena, mas aí é tudo questão de opinião. Então, eu acho que já me delonguei bastante nesse aprendizado, mas olha, minha recomendação é, para você ser um gestor de software altamente produtivo, não negligencie a sua saúde. Busque esclarecimentos, se for esse o seu caso, né? Saiba que, poxa, dieta, sono, alimentação, exercício, enfim, cuidar da sua família, todas as coisas fora do âmbito profissional, elas eu entendo que são o propósito, né? A sua profissão, o quanto você ganha dinheiro e é próspero, é apenas o meio para você viver a sua vida e se desenvolver como pessoa, como se tornar alguém melhor, independente do que você acha que isso é melhor. Então, essa é a minha visão. Outra coisa aqui, né, que eu trouxe. De manhã priorizei assinar um documento antes de fazer cardio, logo após ter voltado da academia, pois existe uma regra da produtividade relacionada a se é urgente e você pode fazer em poucos minutos, vai lá e faça. Então, existe uma. Por que eu trouxe isso, né? Porque normalmente eu acordava e ia fazer cardio, depois academia, e depois eu fazia minhas coisas. E eu continuo fazendo isso, exceto em momentos como esse, por exemplo, tô gravando aqui dia 25/2, tô doente. Pô, não vou fazer cardio, não vou treinar. Por quê? Porque eu preciso focar em restaurar aqui minha saúde e sair logo desse resfriado, né? Mas nesse dia, por exemplo, eu precisava assinar um documento. Então, ao invés de pegar e fazer cardio, fazer academia, etc., não, deixa eu assinar um documento, isso aqui é urgente, eu vou lá, vou fazer agora e pronto. Então, é importante ser flexível também, entender que as coisas urgentes, elas precisam ir lá ser feitas e pronto, né? Você, às vezes, muito rígido, muito disciplinado com uma determinada rotina, pode não ter tanta clareza, né, sobre qual que é a melhor forma de você atuar em determinado contexto. Outro aprendizado ali, fiz conteúdo sobre alinhamento de expectativas mais rápido do que outrora, mas vi que de fato é quase uma hora planejando e uma hora produzindo. No mínimo, se quiser fazer bem feito. Às vezes varia muito, isso depende, pois tem dias que eu prefiro ler, fazer pesquisas, assuntos, né, falar com outras pessoas, como foi o conteúdo ontem falando com a Bia. Enfim, eu não vou lembrar exatamente qual conteúdo que era aqui, no caso que foi 3 do 1, mas eu tava conversando com a Bia, né, que é uma mentorada minha na época, que eu acho que ela não era ainda, e não era do GHS, né, ela foi minha mentorada no programa do PMI. E é aquilo, às vezes é melhor você gastar mais horas pra fazer algo que você acha que vai ter qualidade do que simplesmente ir lá e fazer de qualquer forma. E entender que por muito tempo foi difícil pra mim isso, sabe? Eu achava que assim, poxa, por exemplo, um caso como esse, né? Produzir conteúdo pra vocês aqui durante aproximadamente 30 minutos. Eu achava que eu tinha que sempre ter uma capacidade muito precisa de estimar quanto tempo eu preciso pra fazer determinadas coisas. E é importante sim, essa capacidade de estimar, certo? Você tem uma tarefa, você estima quanto tempo você vai demorar para fazer ela, você vai lá, faz, avalia se a sua estimativa estava boa ou ruim e segue a vida, né?
Mas algumas coisas elas vão variar, dependendo do contexto, dependendo da complexidade, dependendo da necessidade de falar com outras pessoas. Então, em projeto de software isso é muito desafiador, né? Porque você precisa a todo momento fazer cronogramas, passar estimativas para a equipe interna, para o cliente, e a capacidade de estimar as coisas do projeto, né? Construir os produtos tanto gerenciais quanto os produtos técnicos e os produtos de negócio. Esse tipo de produto precisa sempre de estimativas cada vez mais precisas. Então, você precisa analisar, né, dentro da sua equipe, quais pessoas têm capacidade de fazer estimativas mais precisas, quais eventualmente vão fazer estimativas menos precisas, e a causa dessas estimativas serem imprecisas. Então, nesse caso, por exemplo, a causa foi antes eu esse conteúdo, por exemplo, aqui, ó, apesar de eu já ter escrito, né, várias coisas, eu fiquei meia hora analisando as coisas, lembrando sobre o que era e pensando como que eu poderia trazer para vocês de forma que pudesse gerar valor no contexto que vocês trabalham, gestores de projetos de software. Então, eu entendo que, nesse caso aqui, eu fiquei uma hora planejando, não 30 minutos planejando, como foi o caso hoje. Mas por quê? Porque eu fiquei falando com a Bia, que era minha mentorada na época, minha mentorada pelo PMI, para entender melhor como que eu poderia gerar valor para ela, entendeu? Então, foi a causa da estimativa errada, sabe? Então, é importante sim estimar. Você eventualmente vai errar na estimativa de duração, ou a sua equipe, mas não foque no problema, digamos assim, ah, nossa, me estimei errado. Entenda a causa disso e faça com que o princípio da gestão de projetos de software, que nós ensinamos no GHS, né, que é o de aprender pela experiência, esse princípio, ele se aplique também nos seus contextos de projeto, né? Isso é uma coisa muito importante. Outro aprendizado aqui, ó. Depois fui fazer reuniões críticas com liderados e tive a sorte de estar lá na empresa que eu trabalho hoje como diretor, né, para assinar um documento de última hora, que não seria possível se não estivesse lá. Pois minha secretária está de férias, então tive que alinhar umas outras coisas com outra secretária. Esse aqui é basicamente um aprendizado relacionado assim. Trabalho presencial tem desvantagens e desvantagens aqui, assim como trabalho remoto. Mas eu até recentemente tenho produzido bastante coisa assim sobre vantagens do trabalho presencial, que é quando você se expõe a um ambiente, você interage com as pessoas ali e acaba resolvendo problemas de forma mais rápida e de forma mais intensa, que não seria possível caso você estivesse apenas remotamente. Então, no caso, por exemplo, se eu não estivesse lá na empresa, eu não teria por exemplo, tido a oportunidade de assinar o documento tão rapidamente ali com a outra secretária, porque a minha estava de férias, entende? Então, é algo nesse sentido. Você precisa, sim, interagir presencialmente com as pessoas, porque dessa forma a intensidade é maior e a capacidade de você gerar valor para a empresa é maior também, apesar de que, sim, eu concordo que o trabalho remoto tem as suas vantagens, mas especialmente da pandemia, depois da pandemia, eu entendo que o trabalho híbrido, ele se mostrou ali, pelo menos no meu ponto de vista, como o mais adequado, né? Considerando que o presencial, ele tende a gerar mais retorno. Porque as pessoas estão interagindo ali, elas estão juntas e o potencial criativo e tudo é muito maior, né? Outro aprendizado aqui, ó. Entre aspas, forcei a barra para avançar na transformação de um setor-chave com uma liderada, pois se eu apenas deixasse ela solta, não iria adiantar com o projeto de reestruturação que eu tinha proposto, com a justificativa de estar naquele mês com o setor com um funcionário a menos de férias. Isso aqui está relacionado ao seguinte: quando você é diretor de operações ou gestor, enfim, quando você tem uma autoridade funcional sobre pessoas, a tendência é que, mesmo você tendo autoridade funcional sobre essas pessoas, você não consiga obrigar elas a fazer o que você acha que precisa ser feito. Essa é uma realidade. Você não vai conseguir obrigar ninguém a fazer algo que essa pessoa não queira, mesmo você sendo o chefe formal dela, tá? Então, às vezes é importante você ter conversas claras, no sentido de que assim, olha, eu entendo que você quer que esse projeto comece mais tarde, né? Mas não, ele precisa começar agora, né? Por mais que você esteja eventualmente sobrecarregada na operação, você precisa dar um jeito de equilibrar a energia. Parte da energia vai ficar com projetos, parte vai ficar com operações. Então, é importante equilibrar isso para que as transformações aconteçam. Isso ocorre especialmente em ambientes que as lideranças responsáveis pela transformação, elas são um pouco mais resistentes. Elas
focam muito em fazer o que já é conhecido, em manter os mesmos resultados, né? Então, você eventualmente vai lidar com pessoas assim, pessoas que se sentem confortáveis na zona de conforto. Então, isso é algo complicado, porque nunca existe zona de conforto. Eu tenho muito essa visão. Por mais que você tá parado sem fazer nada, na verdade, existe uma perspectiva de que se você não tá evoluindo, se você não tá criando uma transformação, se você não tá fazendo algo a mais, você, na verdade, está definhando. E é um falso conforto, concorda? Então, não existe zona de conforto. Então, mesmo aí você pensa, ah, mas então a pessoa que tá ali sempre transformando, correndo atrás, meu, esse cara, ele tá fora da zona de conforto, né? Que ele tá trabalhando com projetos a todo momento. E ele sabe disso. Ele tá tentando se melhorar dentro desse contexto de projetos de transformações. A pessoa que está ali focada só em operações, em manter os processos rodando, fazendo aquelas mesmas coisas, ela acha que está confortável, mas na verdade ela está se tornando um profissional, como que eu posso dizer, incompetente no longo prazo, né? Muitas pessoas já mais uma vez ouvi do Mário Trentina, que foi um grande mentor meu no começo da minha carreira, falando assim, olha, não existe experiência por tempo de trabalho, né? Muitas pessoas acham que, eu tenho 10 anos de trabalho em determinada função, então eu tenho 10 anos de experiência. Não é verdade. Você tá 10 anos na mesma função. Mas se você não está se melhorando nessa função, fazendo projetos, transformações, buscando melhorias, você tem um ano de experiência, por exemplo, né? Que é o tempo relacionado a você ter ficado naquela função sem ter se aprimorado. Então, por isso, particularmente, que eu acho que a gestão de projetos ela é tão magnífica, né? Porque é a disciplina que ensina as pessoas a criarem transformações de forma eficiente e eficaz. Então, é fundamental você desenvolver em você a gestão de projetos e posteriormente de portfólio e buscar desenvolver isso nos seus liderados, né? É isso que vai fazer a sua empresa ser cada vez mais competente, especialmente no longo prazo. Outro aprendizado aqui do mesmo dia, ó. Monitorei e controlei outro liderado, caso gerente de um projeto de software que eu dirijo, dando feedback negativo por ele não ter feito as reuniões com o cliente que eu disse que precisaria. Já agendei com ele, nova data, e vou monitorar o cumprimento, mais uma prova de que não existe autogestão. Isso é um grande mito, né? Eu até estava fazendo um conteúdo recentemente sobre os artefatos obrigatórios da gestão de projetos de software. Uma menina me perguntou no Instagram quais são os artefatos obrigatórios da gestão de projetos de software. E eu comentei, olha, não existem artefatos obrigatórios. O que existem são princípios que todos precisam seguir. Princípios, comportamentos. E aí, existem artefatos sugeridos para que os princípios sejam cumpridos. Mas um dos princípios, né? Então, eu mostrei os artefatos relacionados aos princípios básicos e os princípios ágeis, né? Então, um dos princípios ágeis, deixa eu até pegar aqui, vou mostrar para vocês. Esse conteúdo ficou muito interessante, até saiu no YouTube já. Vou mostrar esse conteúdo aqui porque ele complementa significativamente aqui o... isso que eu tô falando, né? De que eu precisei ficar no pé do dirigente de projeto e até dar um feedback negativo. Olha, você não conversou com o cliente, não fez o que a gente concordou no último relatório de status. Vou mostrar aqui, ó. Compartilhar minha tela e mostrar para vocês. Acho que vocês estão vendo aqui, né? Então, ó, quais são os artefatos essenciais? Então, esses aqui são os artefatos básicos, certo? Justificativa contínua, foco em produtos e assim por diante. E esses aqui são o- os artefatos ágeis, a comunicação rica, exploração, auto-organização, colaboração e transparência. Então, qualquer abordagem ágil que você for estudar, os caras vão falar, existe auto-organização. Se for pegar, por exemplo, o Prince 2 Agile, ele vai falar, inclusive, que equipes ágeis não devem ser gerenciadas, elas devem ser lideradas. Enfim, eu sinceramente acho que essa ideia de que as equipes precisam se auto-organizar é muito importante, né? Imagina, você precisar toda hora falar para as pessoas o que que elas precisam fazer. E eu concordo que quando as equipes elas estão auto-organizadas, ou seja,
elas se organizam e se autogerenciam, independente de ter uma pessoa ali falando o que elas precisam fazer, a velocidade que essas equipes geram valor é muito maior. Mas, na prática, se você não tem um líder, um responsável por essas equipes, eventualmente a corda vai estourar. Por quê? Porque as pessoas, elas têm como comportamento padrão o conforto, a zona de conforto que nós estávamos falando ainda nesse conteúdo, né? Então, você precisa acreditar que as pessoas elas vão uma hora ou outra ceder à sua natureza biológica, que é o conforto, o comodismo, o esforço mínimo, e isso é justamente contrário à autogestão, entende? Então, auto, todo líder de projeto, né, gerente de projeto, líder técnico, executivo de projeto, ele precisa acreditar que as pessoas não vão fazer o que elas sabem que precisa ser feito, a não ser que exista alguém cobrando, alguém monitorando, né? Então, isso é muito importante você ter de olho, é muito importante você olhar para isso, porque isso vai não só fazer você conquistar alta produtividade como gestor ou diretor de software, mas se manter, porque essa é a sua mentalidade. E isso não é uma mentalidade, digamos assim, por, nossa, não acredite nas pessoas, sabe? Achar que as pessoas são ruins ou que elas são folgadas por natureza. Não, isso é a natureza humana, né? Então, nós somos seres biológicos, nós temos esse corpo aqui. Até nós desenvolvermos toda essa forma complexa de viver, de que nós temos, poxa, a inserção dentro de uma sociedade com papéis, com tecnologia, etc. E que as coisas estão muito claras, tem muita informação para tudo. Tipo, tudo isso aí é a minha visão de mundo, né? Isso é meio que contrário à natureza, digamos assim, da pessoa que tinha esse mesmo corpo aqui, mas era primata, entendeu? Então, quando você vivia lá na caverna, você não tinha, tipo, uma descrição de papéis e responsabilidades dentro de um software, um cronograma de 1000 linhas mostrando tudo que a sua equipe precisa fazer. Hoje a gente tem isso e muita coisa é possível por conta disso, mas naquela época não era. E então, se hoje tá claro, por exemplo, dentro de um projeto de software, o que as pessoas precisam fazer, isso é muito importante. Mas existe uma natureza primitiva, humana, biológica, que nos tira disso e nos volta, digamos assim, aquele modus operandi primata de que não, meu, o que importa aqui é eu fazer pouco esforço, eu ficar aqui na minha caverna, como que eu posso dizer? Preservando a minha energia, me privando do novo, porque isso é bom pra mim. Porque isso me protege de alguma forma, às vezes até inconsciente, tá? Então eu entendo que isso faz parte ainda da natureza biológica, que poucas pessoas conseguem refletir dessa forma e ter um aprofundamento dentro da sua mente que vai permitir você, digamos assim, mudar isso, né? Falando assim, beleza, que é, a minha natureza biológica quer ficar na zona de conforto, mas eu, por consciência, por visão, por mentalidade, por objetivos de médio prazo, vou trabalhar contra isso porque eu acho que é melhor para mim e para o meu ambiente, tá? Então, de maneira geral, não acredite em autogestão e sim, pregue, digamos assim, pelo princípio da auto-organização, mas sabendo que a tendência é que ele não aconteça de forma natural, a não ser que você trabalhe muito intensamente para que isso aconteça, certo? Vamos lá para outros aprendizados aqui do dia 4 do 1. Então, fechei aqui os do dia 3, né? Fui jogar tênis, dormi tarde, porque tomei café depois do almoço sexta e não performei bem. Olha só, né? O café depois do almoço sexta. Meu, eu não sei como que vocês lidam com essa questão do café, mas eu vejo que se eu tomo um café depois do almoço, assim, atrapalha muito meu sono. Eu às vezes até consigo dormir, mas eu durmo mal, né? Não tenho aquele sono profundo, não consigo fazer o que eu até comentei no começo desse conteúdo, né? Que é importante dormir cedo para você acordar cedo e ficar bem. Então, foi isso que aconteceu, né? Não performei bem no tênis, porque fui dormir tarde, por quê? Porque tomei café depois do almoço. Provavelmente porque negligenciei meu sono de quinta para sexta e tomei o café e aí isso joga uma bola de neve, né? Então, muito importante essa questão da produtividade é aquela visão de como que seu cérebro está funcionando, né? Então, você consegue perceber quando você acorda bem, disposto, né? E sua cabeça tá boa, né? Então, o café, eu tenho muito, como que eu posso dizer? Tenho repensado muito. Aí posso até parecer meio extremista, assim, o meu direito de tomar café. Por que direito? Porque eu encaro o café como uma bebida, putz, super saborosa, adoro tomar café, tomo super coffee direto, né? Minha esposa até me fala, pô, você é um maluco do super coffee. Não é que eu fico tomando super coffee toda hora. Eu, na verdade, gosto muito do sabor, entendeu? Pô, tem sabor de chocolate, baunilha, enfim. E não, eu não só gosto da bebida, mas eu vejo ela como uma ferramenta importante, como alguns dizem, né?
pra você, poxa, dar conta da vida, né? Uma vez eu vi o Guilherme Romano falando isso, que é um cara que eu sigo e gosto muito, né? Que fala sobre cultura védica. Ele falou assim, pô, comecei a tomar café pra dar conta da vida, pra conseguir fazer as coisas e tal. Então, assim, o quanto é saudável, né, digamos assim, você tomar café pra dar conta da vida. Pô, não é muito melhor você tentar dar conta da vida dormindo cedo e acordando cedo? Claro, mas não dá pra ser perfeito, né? Então, você acaba tendo que tomar café, mas isso gera esses efeitos colaterais, né? Você dorme mal, aí no outro dia você tá mal de novo, aí você toma mais café, aí você precisa do final de semana pra dormir, mas aí você não aproveita a família, enfim, é uma coisa perigosa, né? Eu acho que cabe aí uma reflexão sobre produtividade, sobre escolhas e sobre hacks aí pra dar conta da vida, né? Aí, olha só, nesse mesmo dia, né? No tênis me poupei mais, pois vi que o Marcelo performava pior quando sacava, então não precisei sacar tão forte, diferente de quando joguei com o Henrique. Olha só, não tava performando bem, joguei contra o Marcelo, né, que é um amigo meu, e eu me poupei. Por quê? Porque o Marcelo, apesar dele jogar bem, ele joga pior do que o Henrique, que é um outro amigo meu. E eu não ficava, digamos assim, sacando super forte, entendeu? Porque sacar forte, ainda mais no meu caso, como eu não tenho muita técnica, eu acabo às vezes me machucando. Então eu vi que ele não estava jogando muito bem e saquei mais fraco e ganhava dele nas outras bolas, né? Nas outras oportunidades. Então é importante às vezes você se poupar, não dar sempre ali o seu melhor, não sempre o seu melhor, digamos assim, a sua intensidade máxima quando você vê que você pode, digamos assim, tirar o pé, né? Isso é uma coisa específica do jogo, mas talvez possa servir para sua vida aí de alguma forma, né? Então, às vezes não precisa ser tão intenso, tão, sei lá, jogar, fazer as coisas sempre no extremo, quando você entende que você pode tirar o pé, né, de alguma forma e ser mais light, né? Às vezes um funcionário novo, digamos assim, um liderado novo que acaba de entrar, você já quer entregar pro cara ali aquela hiper performance. Não, você tem que gerenciar tão bem quanto a outra pessoa, né? Não, às vezes o cara é mais novo ali, abaixa a barra dele, pode fazer bem pra ele, e aí, no longo prazo, você vai subindo e cobrando de quem mais precisa ser cobrado, né? Tem mais condições. Aí, o último aprendizado desse dia, eu coloquei ali, ó, fiz um conteúdo à tarde, sem performar tão bem, e depois saí pra jantar com a minha esposa e fazer jantar de Mets. Mas encontrei meus primos, poderíamos ter jantado sozinho, mas optamos por jantar com eles, flexibilizamos os planos. Isso aqui foi interessante, porque esse dia a gente saiu pra jantar, e a ideia era, vamos jantar e fazer nossas metas, né? Então a gente escreve ali nossas metas espirituais, financeiras, profissionais, enfim, nós temos ali várias categorias. Eu até já fiz outros conteúdos sobre isso, mas se você quer saber como eu defino as minhas metas, comenta aqui nesse vídeo. Se você chegou até aqui, comenta aqui. Quero saber mais sobre definição de metas pessoais. E a gente saiu pra jantar, encontrei meus primos, e aí eu falei assim, olha, vamos jantar com eles, né? Porque eles estão no mesmo restaurante que a gente. Não vamos ficar sozinho ali trabalhando nas metas. Então a gente flexibilizou isso. Acho que é interessante. Às vezes você tem um plano fechado que vai ser muito bom pra você, mas, digamos assim, a vida te convida a fazer outras coisas. Então, às vezes, é bom flexibilizar, é bom é, pensar não só em você, né? Mas pensar também nas outras pessoas. Isso eu acho que pode ser aplicado em várias áreas da vida, certo? Então, fechei aqui o 5 do 1, né? 4 do 1. Aí, 5 do 1. Ó. Criei o primeiro agente com o GPT e vi quão desafiador é treinar uma IA desse tipo, conforme uma base de conhecimento sólida. E olha só, o que acontece? Nós criamos para o Gestão de Software, né, que é o nosso programa de formação de gestores de software altamente produtivos, nós criamos um agente. Porque você aprende, por exemplo, no GHS, como criar um plano de qualidade, como criar um plano de comunicação, um plano de riscos e assim por diante. Mas nós consideramos que era importante pegar todo o método de gestão de software e ensinar para uma inteligência artificial esse método, mostrar um modelo de plano de projetos e fazer várias outras coisas interagindo com ele ali, para que, ao conhecer o método, a IA possa orientar o aluno melhor. Então, ele vai ver, por exemplo, como construir um plano de qualidade para o método de software dele, mas ele pode ir lá para o GPT e falar assim: me ajuda a criar um plano de qualidade. E aí, em vez dele simplesmente trazer o modelo de exemplo da aula, ele vai perguntar para a pessoa, né? Mas qual que é o seu contexto? Quais que são os processos? Quais são as suas necessidades? Entende? Então, ele é treinado no método para poder adaptar a demanda de plano de qualidade para o aluno. Então, mas é desafiador treinar um agente, né? Por mais que você suba as informações ali, ele não aprende de primeira, você precisa, como que eu posso dizer, de vários inputs ali
para que ele gere conhecimento sólido, né? Então, realmente é uma arte muito relevante e é um trabalho, né, muito especial, diferente, né, de treinar uma inteligência artificial. Acho que poucas pessoas estão trabalhando com isso atualmente, mas é uma coisa que é muito importante ser feita. E mais pra frente, até em outros conteúdos, eu vou trazer mais aprendizados derivados especificamente do treinamento desse agente, né? E nesse mesmo dia, eu trouxe ali um outro aprendizado que eu fiz o jantar de médicos com a minha esposa. Lembra? Ó, no dia anterior, a gente saiu para jantar e encontrou meus primos. Não fez, mas no outro dia a gente fez. Eu vi o quanto é importante separar as metas por área da vida, né? Então, perseguir poucos e importantes objetivos. Pessoal, aqui já foram vários aprendizados de hoje, né? Tem muita coisa ainda para eu passar para vocês nesses conteúdos, mas eu espero que esse tipo de conteúdo diferente, assim, sobre coisas que eu vou aprendendo e eu acho que pode ajudar vocês nas suas carreiras aí como gestores de projetos, de operações que dependem de software. Eu tô com essa iniciativa aqui, tô criando essa linha editorial, acho que pode agregar. Tô fazendo sempre depois o plantão de dúvidas para ser um conteúdo diferente dos outros aqui do YouTube e também do Instagram, que é super mais superficial lá, né? E, novamente, se você gostar desse conteúdo, deixe seu like aqui, deixe seu comentário de temas que você quer que eu traga aqui para o YouTube em outros formatos, né? Ou me siga lá no Instagram também, @Agostinho Risso. Vai ser uma grande satisfação poder continuar junto com você, junto com a sua interação aqui nesse conteúdo. Construir, né, uma sociedade mais próspera, com melhores práticas de gestão e contribuir com a sua formação para que você se torne um gestor de projetos, de operações que dependem de tecnologia altamente produtivos. Forte abraço e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.